Vamos então também agradecer pelos aqueles problemas que muitas das vezes nós acreditamos que nós não deveríamos passar. Aqueles problemas que muitas das vezes, como crianças espirituais que nós somos, nós reclamamos. E talvez sejam estes problemas, sejam estas situações que nós estamos passando agora, que vão fazer parte da nossa história para a eternidade. Se nós tomarmos as decisões corretas, se nós tivermos resignação de passar por elas, se nós lembrarmos de todos aqueles que estão juntos de nós e são nossos irmãos, de ajudá-los na caridade, com uma palavra, com um abraço, com um ombro amigo numa hora difícil, porque tudo isso passa. Chico já dizia que as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. E vamos lembrar também de agradecer ao mentor individual de cada um, ao mentor dessa casa, ao mentor desse trabalho bendito. Agradecer àqueles que junto de nós passaram pelo dia de hoje. E mais do que isso, assim como o nosso irmão já disse anteriormente, se 2 ou mais pessoas estiverem juntos, eu estarei junto de vós. Então, aproveitando essa presença de nosso irmão mais velho, Jesus, que nós possamos então proferir a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Para a palestra de hoje, antes de começar a palestra, eu gostaria que vocês ouvissem e prestassem atenção na letra dessa música que é do Lenine, que ela fala de paciência, que vai ser o tema da nossa palestra do dia de hoje. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. A vida é tão rara.
Bom, depois dessa música, né, se a gente pudesse pensar um pouquinho em tudo isso que está passando agora, em tudo isso que nós estamos vivendo no mundo, o quanto de paciência nós temos tido, o quanto de paciência nos tem sido exigido, né, o quanto nós percebemos só agora o quanto a nossa vida é tão rara, o quanto a gente precisa, junto daqueles que estão próximos de nós agora, ter paciência. Porque eu vou dar um exemplo meu, de estar em casa, né, de ter os seus filhos em casa, ter que ter aula online, naqueles que podem, ver tanta gente passando dificuldade, tanta gente não tendo o sustento, se é certo ou se é errado, a gente não está aqui para julgar ou deixar de julgar, mas quantas pessoas nesse exato momento estão preocupadas com o pão de cada dia? E o contrário, quantos de nós podemos fazer isso? O quanto de nós podemos ajudar? O quanto de nós podemos tirar um pouquinho desta situação indelicada, né? Dessa situação que muita gente nunca pensou em passar. Para fazer essa palestra, eu usei um pouco do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurado os mansos e pacíficos. Aí tem uma mensagem da Joana de Ângeles, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade consiste em dar A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bênção, uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e as compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Esse é um texto que foi psicografado em 1862. Se a gente não falasse a data, parece que ele foi escrito agora de manhã. Por tudo aquilo que nós estamos passando, por tudo aquilo que nós estamos, cada um de nós na sua maneira. Cada fardo não é igual. O meu fardo não é igual de ninguém daqui. Porém, cada um tem que carregar o seu. E a gente sabe disso. Se tudo isso que está passando, e no trabalho de quinta-feira, normalmente a gente tem recebido essas informações de que a gente tem que, primeiro, aceitar isso de uma maneira melhor. Eu sei que é difícil falar isso. Aceitar isso de uma maneira, entendendo que todos nós temos que passar por isso. Por quê? Porque nós precisávamos entender e dar mais valor ao que é do espírito e não ao que é da carne, o que é material. E a única maneira que eu entendo agora disso ter mais uma reação muito melhor das pessoas é que elas pudessem ter tempo e ter a paciência de ficar em casa.
de entender tudo isso que está passando. Não vamos esquecer da economia, vamos esquecer de tudo aquilo que é material. O que cada um que está em casa agora, ou que chegou do trabalho, que não são todos que estão em casa, por um motivo ou por outro, que pensaram no dia de hoje e o quanto de paciência nós tivemos nesse dia de hoje. Quanto de paciência nós tivemos com aqueles que estavam próximos de nós. Quanto de paciência nós tivemos com os nossos filhos, quando alguns de nós estávamos com eles tendo aula online, enquanto a professora estava lá, enquanto a internet que está acontecendo, muita gente ao mesmo tempo trava e volta e vai. E quanto de paciência nós temos com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para ter a certeza que as decisões que nós tomamos são as mais corretas. O quanto isso vai influir na nossa vida depois. Porque hoje nós estamos lutando para o nosso futuro. Então o quanto do que nós estamos tomando de decisão hoje, durante toda essa pressão, durante toda essa situação, que tem atingido a todos de uma maneira diferente, mas todos têm sido atingidos por isso. Todos têm essa preocupação. O quanto de paciência nós estamos tendo em toda essa situação. O significado da paciência é a ciência da paz. Ninguém pode ter paciência se não tiver paz interior. Ou seja, o quanto nós estamos tendo de paz interior para que nós possamos passar isso para frente. Para que o pavio esteja tão curto que nem paz a gente tem. Ou então a nossa paciência está ali igual a bateriazinha que está ali, ó, só no finalzinho já. Se é que já não deu um boot na paciência, né? Porque chega uma hora que todos nós temos essa... O pavio já nem curto está mais, né? Já nem tem mais o paviozinho. Então a paciência nos conduz à benevolência, que se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. Né? O quanto que nós estamos, dentro de toda esta situação, praticando o bem. Não o bem da esmola, não o bem de dar o alimento àquele que precisa, que hoje nós precisamos muito. Né? E eu gostaria de agradecer a todos aqueles que doaram o alimento para nós nessa última campanha que nós tivemos no último final de semana. Esse alimento vai ajudar muito aqueles que estão precisando. Mas aquilo que nós temos dentro de casa, aquelas pessoas que nós temos tão queridas, o quanto nós já falamos com elas, o quanto nós tivemos de paciência com ela, com a benevolência. Né? Tudo isso nos conduz à caridade, em tentar compreender o limite de cada um. Todos nós somos diferentes. E cada um está em um momento diferente de evolução espiritual. Não podemos criar expectativas. Na verdade, é o que a gente mais cria. Né? A palavra que a gente mais diz para os outros, às vezes, é: eu não esperava isso de você. Mas quem disse? Quem prometeu aquilo? Quem estava escrito em algum manual que a pessoa ia fazer daquela maneira? Estava escrito em algum momento, ou então essa pessoa te prometeu alguma coisa, ao ponto de você chegar para ela e falar assim: eu não esperava isso de você? Quantas e quantas vezes nós dizemos essa frase: eu não esperava isso de você? Mas quem disse que era para esperar? Cada um de nós não está numa evolução diferente, cada um de nós não tem uma necessidade diferente, cada um de nós não tem um limite. Esse limite também é para a paciência. Tem pessoas mais pacientes, tem pessoas menos pacientes, e assim vai. O exercício da paciência, ele requer que a gente ouça, que a gente tenha persistência, que a gente possa confiar, que a gente possa saber esperar, que a gente possa elevar o nosso pensamento. Esperar é praticamente uma coisa que quase ninguém tem, né? A gente hoje, com esse mundo tão digital, manda uma mensagem no WhatsApp e se a pessoa na hora já não aparecer lá os dois negocinhos azul que leu e já vai te responder, já manda outra uma carinha pensando, né? Será que ela não tem tempo nem de... Né? Ou quantas vezes a gente não quer tomar um remédio para acabar uma dor de cabeça, sem ao menos pensar por que nós estamos com dor de cabeça. Por que nós estamos com uma dor de estômago? Ou por que aquilo está passando com a gente? A gente quer primeiro tomar um remédio para depois resolver o problema. É sempre assim.
Persistência, então, tentou uma vez, não deu certo, pula para a próxima. É sempre assim, né? E quando eu falo disso, eu também estou incluído em tudo isso. Impaciência, incapacidade de suportar algo ou alguém, de saber esperar, pressa, sofreguidão, desespero. Será que a paciência surge de uma hora para outra? Claro que não, né? É um exercício que a gente tem que fazer. E muitas das vezes, como qualquer outro exercício, inclusive o físico, a gente faz o primeiro dia, faz o segundo, no terceiro a gente já inventa uma história, no quarto está sentado no sofá e depois daí esquece, faz de conta que deixa para o próximo ano. Deixa na listinha de itens de promessa para o próximo ano. Então a gente precisa aprender a controlar os nossos pensamentos e as nossas ações. Observar mais a mente, ter vigilância nos pensamentos. Nós somos o que pensamos. Orai e vigiai. Dentro de tudo isso que nós temos acontecido agora no mundo, essa questão do orai e vigiai e dos nossos pensamentos, o quanto que o nosso pensamento influi, o quanto que os nossos pensamentos negativos, o quanto que os comentários, que eu não vou dizer que a gente não precisa ter informação, nós precisamos de informação. Mas o excesso de informação numa pandemia como essa que tem acontecido agora, para nós muitas das vezes, faz com que nós tenhamos pensamentos muito mais negativos do que pensamentos positivos. O que a gente pode fazer? Tudo aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Mas adianta em algum momento a gente ficar dissimulando ou passando informação que muitas das vezes a gente não sabe nem se é verdadeira. Ou pensar, o nosso pensamento, não é mais fácil muitas das vezes a gente deixar de assistir a televisão para que aquela montoeira de informação que muitas das vezes a gente lamenta muito por todas essas mortes, lamenta muito pelo tudo que está acontecendo. Mas a gente precisa também pensar em todos aqueles que estão aos nossos lados. Porque a gente não tem controle disso, né? A gente esquece e a morte é para nós um tabu muito grande. A gente não está preparado para isso. E a gente tem esse medo da morte. E muitas das vezes para nós, é difícil isso, né? Eduardo, você está falando isso porque ninguém da sua família morreu de coronavírus ou então morreu de alguma coisa assim. Mas se a gente pudesse tentar colocar os pensamentos positivos, vibrar mais amor, se preocupar mais com aquele que próximo, que está ao nosso lado, fazer com que desperte dentro de nós a caridade, desperte dentro de nós a necessidade de ajudar o próximo. Cada um do seu jeito, cada um da sua evolução. Eu não estou pedindo para ninguém sair para a rua para querer ajudar quem está na rua. Eu não estou pedindo nada disso, porque muito próximo de nós sempre tem alguém precisando de ajuda. É isso que a gente tem que pensar. A nossa irritação. A irritação não vai solucionar os nossos problemas. Tudo isso que está passando, não adianta a gente ficar irritado. Se a gente tiver que contar até 1000, porque já 10 não está funcionando, vamos contar até 1000. Vamos contar até 1000 para não se irritar com qualquer coisa. Porque nesses tempos, tudo fica à flor da pele. Um bom dia na hora errada, acaba o dia. Acaba o seu dia e muitas das vezes você tem que conviver com aquela pessoa o dia inteiro. Porque se a gente ainda estivesse trabalhando, ou estivesse acontecendo alguma coisa, cada um ia para o seu canto, passavam-se 8, 10 horas longe daquela pessoa. Hoje não. Você fala bom dia, daqui 5 minutos aquela pessoa está ali. Você fala bom dia errado, daqui 10, 15 minutos você vai cruzar com essa pessoa de novo. Então a irritação não vai resolver os nossos problemas. Ser contrariado não vai... Você ficar contrariado não vai mudar a natureza das coisas. Então, se alguma coisa aconteceu, você ficar emburrado o dia inteiro, aquela coisa aconteceu e vai ficar daquele jeito. Então, a maneira que nós lidamos com essas situações também vai influir. Então, vamos tentar, de alguma maneira, não ficar contrariado e emburrado o dia inteiro. Porque, senão, a única pessoa que vai sofrer é você mesmo. Somos nós mesmos. Desapontamento.
Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo consegue realizar. A gente vai ficar desapontado? Vai. Mas não adianta ficar remoendo aquilo. Não adianta ficar levando essa bagagem, porque essa bagagem não vai fazer bem para a gente. E a gente sabe disso. Quanto mais leve nós formos, melhor. Então, muitas das vezes, a gente sabe que só o tempo. Mas, Eduardo, e que tempo é esse? O tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Muitas vezes demora muito. Demora muito. E a gente acha que demora muito mesmo. Só que é bom para a gente. E esse é que é o problema. A gente tem que entender isso. O mau humor. O mau humor não vai modificar a sua vida. Né? Quantas das vezes nós levantamos de mau humor, nós passamos o dia de mau humor. E você acha que isso mudou alguma coisa? Não. Às vezes até muda, para pior. Porque o seu mau humor transfere para as outras pessoas, e aquela pessoa que talvez saiu de casa de bom humor e vai ter que ficar do seu lado o dia inteiro de mau humor, a gente transfere o mau humor para essa pessoa. Então a gente tem que pensar muito nisso. O quanto que a nossa vibração, o quanto que o nosso pensamento passa para o lado dessas pessoas que estão próximas de nós. A tristeza. A tristeza não vai iluminar o caminho de ninguém. Nós precisamos ficar tristes algumas vezes, sim. Mas a tristeza por muito tempo não ilumina o caminho de ninguém, inclusive o nosso. Nós precisamos passar pela tristeza de algum luto, a tristeza de uma briga, a tristeza de uma situação qualquer que seja. Uma hora ela tem que passar. A gente não pode deixar a tristeza ficar com a gente, ao lado da gente sempre. Porque não tem como isso resolver. O desânimo, então, não vai edificar ninguém. Os tempos são difíceis. A gente brinca que... Eu brinco na minha casa, eu brinco aqui também, né, que nossos filhos, eles insistem em almoçar, jantar e tomar café todo dia. Os boletos insistem em chegar, independente ou não da situação que tenha acontecido. Ficar desanimado nessa hora só não vai nos trazer muito mais problemas do que soluções. Nós precisamos resolver os problemas, e a única maneira de resolver os problemas são assumindo que os problemas existem. Então a gente precisa levantar todo dia, colocar a cabeça no lugar, agradecer pelo dia, agradecer pela oportunidade de mais um dia, com problemas ou sem problemas, mas mais um dia. Agradecer por tanta coisa que a gente no automático nem percebe. E que muitos daqueles nossos irmãos que estão próximos ou não tão próximos de nós, agradeceriam. Pelo um banho, por ver, por poder andar, por tantas coisas que nós, no nosso desânimo, no nosso desespero, na nossa falta de paciência, a gente nem percebe. E tudo isso vai nos trazendo uma situação que daqui a pouco nós temos uma bagagem, um fardo muito mais pesado do que o nosso. As lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. De novo, às vezes chorar é bom, mas chorar de felicidade. Chorar, a gente pode chorar por um ente querido novamente, a gente pode chorar por alguma coisa que nos aconteceu, mas assim que a gente terminar de chorar, nós temos que levantar a cabeça, seguir em frente e lutar. Não é fácil. Falar aqui de novo é muito mais fácil do que isso acontecer. Em qualquer um de nós. É muito mais fácil ler, é muito mais fácil colocar as palavras num PowerPoint, mas no nosso dia a dia, quando isso acontece, quando tudo isso que a gente está passando acontece, não é fácil. Mas a gente também não pode deixar que isso nos aflija, que isso nos abale. Porque no fundo, assim como a gente já comentou numa palestra anterior, o que a gente precisa ter é fé.
Fé que tudo isso vai passar. Fé que tudo isso é um momento. Fé e acreditar mais que isso, que nós somos todos seres espirituais no mundo material. E não seres materiais no mundo espiritual. E a gente esquece disso. A gente esquece que nós temos a eternidade pela frente. E por ter a eternidade pela frente, talvez uma encarnação seja tão pouco. E a gente acha que é muito. E a gente acha que 10 minutos é muito. 1 minuto é muito. Só que a gente tem que pensar que nós temos a eternidade pela frente. Cada um de nós no seu caminho. Às vezes, escolhendo nem sempre o caminho mais curto, nem sempre o caminho mais certo. Mas a gente sempre tem um Pai amoroso, um Pai que vai nos ajudar, um Pai que vai nos carregar na hora que a gente precisar, um Pai que vai mandar sempre a ajuda na hora certa, não na nossa hora. E para terminar, eu gostaria de fazer uma oração, que na verdade é uma psicografia do Chico Xavier. Está assim, ó. E caso você precise superar a impaciência, ore assim: Pai de amor e bondade, dá-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir me arrepender depois. E que eu tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Que assim seja. Que nós possamos então no mundo de hoje, no agora, agradecer, praticar a caridade com o próximo da melhor maneira que a gente puder e ter paciência, muita paciência. Como Chico já dizia, tudo passa, a felicidade passa, a dor passa, e isso vai passar. Nós vamos sair daqui muito mais fortalecidos do que nós entramos. Muito obrigado pelo dia de hoje.